Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, no 4º volume, capítulo Este Remoto Canto do Mundo. Gainesville, em 29 de julho de 1971. Srila Prabhupada perguntou a que velocidade o carro ia, quanto tempo levaria para chegar a Gainesville. O motorista disse que estavam a 100 km por hora, levaria 1h30. Prabhupada observava o cenário ao longo da autoestrada, pinheirais, pântanos, pássaros exóticos, um ou outro tatu errando próximo à rodovia. Lótus e lírios cresciam naturalmente nos canais ao longo do acostamento e os brilhantes raios solares aqueciam o ar claro. Gainesville era um roteiro à parte para Prabhupada, um dia especial de pregação. Deixara seu secretário Shama Sundara em Nova York e trouxera consigo somente Aravinda, seu servo. Viera para ficar por um dia e trazer a misericórdia do Senhor Chaitanya para mais outra cidade. Quando os devotos pegaram-no no aeroporto, ele parecia grave. Mas ao avistar os devotos sorria maravilhosamente e então, voltando-se para Hridayananda, perguntara: "Por onde vamos?" Ele era como um guerreiro transcendental pedindo para ser direcionado rumo à batalha. Prabhupada caminhou ao longo da trilha salpicada de flores para o interior do templo, uma casa alugada próxima ao campus da Universidade da Flórida. Na sala do templo ficou parado um tempo estudando uma pintura do Sr. Chaitanya e seus associados, rústica, mas trabalhada com sinceridade. Hridayananda perguntou a Prabhupada se ele gostaria de descansar e ele assentiu. Enquanto os devotos faziam kirtana, Prabhupada retirou-se para seu quarto, voltando mais tarde para sentar-se na grande Vyasasana de veludo azul na pequena sala do templo. Além dos discípulos de Prabhupada de Gainesville, Miami, Tallahassee e Nova Orleans, muitos estudantes universitários e outros convidados também estavam presentes. "É tão bom ver tantos rapazes e moças aqui", começou Srila Prabhupada, "nesse remoto canto do mundo, tão distante da terra natal do Senhor Chaitanya." Prabhupada deu aula sobre a graça salvadora do cantar do santo nome do Senhor. Disse que um de seus discípulos estivera presente quando sua mãe morria. Porque ele estivera ali falando sobre Krishna e Hare Krishna, ela disse a seu filho em suas últimas palavras: "Onde está seu Krishna? Ele está aqui agora?" E então morreu. Prabhupada disse que por ela ter pronunciado o santo nome e pensado em Krishna, iria ao mundo espiritual. Depois que Prabhupada terminou sua palestra, uma jovem repórter do jornal da universidade levantou a mão. "Vejo aqui quase todos são jovens", disse ela. "Por que isso?" Prabhupada respondeu com uma pergunta: "Por que há tantas pessoas jovens na universidade?" A moça refletiu um momento. "Bem, acho que é a idade para a educação." "Sim", disse Prabhupada, "essa é a idade para a consciência de Krishna. Não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho." O programa para o qual Prabhupada viera e pela qual a Universidade da Flórida estava pagando $1.000 seria naquela tarde no campus da Praça das Américas. Quando Prabhupada chegou, várias centenas de estudantes haviam se reunido próximos ao palco provisório, sentando-se descontraidamente sobre a grama, espairecendo debaixo de aromáticas árvores de magnólia. O céu estava carregado e ameaçava chover. Ao reunirem-se mais estudantes, a plateia cresceu para 500 pessoas.
Então, assim que Prabhupada estava prestes a falar, um pequeno chuvisco começou a cair e Hridayananda subiu ao palco para segurar um guarda-chuva sobre Srila Prabhupada. Prabhupada, sentado em sua Vyasasana, disse suavemente no microfone: alguém está fumando. E os estudantes polidamente apagaram seus cigarros. Entretanto, Prabhupada ainda nem bem começara a sua palestra, um cão pôs-se a latir. Prabhupada fez uma pausa. Que cão é esse? Perguntou ele. Vendo que o cão não parava, Srila Prabhupada disse: ele também quer falar. Finalmente o latido parou e também a chuva. Mas Hridayananda continuou a segurar o guarda-chuva sobre a cabeça de Prabhupada. Enquanto era conduzido de automóvel de volta ao templo, Prabhupada pediu para ouvir a gravação de sua palestra. Ao ouvir o cão latindo no início da sua palestra, ele riu. Prabhupada, disse Hridayananda, sua aula estava maravilhosa, todos gostaram dela, os estudantes gostaram, os devotos gostaram, os professores gostaram. Tudo bem, disse Prabhupada, Hare Krishna. O dia de pregação de Srila Prabhupada ainda não terminara. Em seguida haveria uma entrevista noturna na televisão. O entrevistador fizera alguma leitura explicativa e apresentou Srila Prabhupada primeiro descrevendo quem era Krishna, de acordo com a literatura védica, e como Srila Prabhupada estava na sucessão disciplinar do Sr. Chaitanya. Quando o entrevistador pediu a Prabhupada uma afirmação introdutória, Prabhupada explicou: o movimento para a consciência de Krishna está tentando reviver em todas as pessoas a consciência original de que somos partes integrantes de Krishna. Quando o entrevistador perguntou a Prabhupada quem é seu mestre espiritual, Prabhupada abaixou a cabeça humildemente e falou o nome completo do seu Guru Maharaj. Om Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada. Entretanto, o entrevistador parecia inclinado à controvérsia. De que maneira, senhor, pergunto eu, o senhor achava e acha exatamente agora que o ensinamento do amor a Deus que está pregando difere e talvez supere os ensinamentos de amor a Deus que eram conduzidos neste país e foram conduzidos no resto do mundo por séculos? Srila Prabhupada, esse ensinamento é o mais autorizado. Isto é um fato, estamos seguindo os passos do Sr. Chaitanya. Nós o aceitamos segundo a autoridade da religião védica, como sendo pessoalmente o próprio Krishna. Por exemplo, o senhor é perito neste estabelecimento. Caso alguém faça algo sob sua orientação e caso o senhor o ensine pessoalmente, faça dessa maneira. Isto é muito autorizado. Assim, quando o Sr. Chaitanya ensinou a consciência de Krishna, o próprio Deus estava ensinando. Prabhupada respondera positivamente, evitando a disputa sectária que o entrevistador provocara. Não obstante, repetidas vezes o entrevistador tentou envolvê-lo numa controvérsia. Parecia querer que Prabhupada parecesse arrogante, sectário, anti-americano. Prabhupada, porém, insistiu que não se opunha a nenhuma outra religião e que qualquer pessoa no mundo poderia cantar o nome de Deus como aparecia em sua religião. Entrevistador, mas o senhor deve ter se sentido insatisfeito com a maneira com que se seguia Deus nesta parte do mundo antes de o senhor vir. Caso contrário, não faria sentido algum sua presença aqui. Srila Prabhupada, não é só essa parte do mundo, praticamente todas as partes do mundo têm muito pouco interesse em Deus. Eles têm mais interesse num cão. Deus em inglês é God, e cão é dog, quer dizer, God e dog. Prabhupada fez esse trocadilho, né? As respostas de Prabhupada eram fortes e filosoficamente fortes.
O entrevistador, tentando seu melhor profissionalismo, novamente tentou encontrar alguma falha. Entrevistador: parece-me, senhor, como interpreta-se em seus escritos que se enfatiza muito a relação entre o indivíduo e Deus? Srila Prabhupada: sim, isso se encontra em toda parte. Entrevistador: sim, mas o senhor coloca mais ênfase nesse relacionamento do que no relacionamento entre um indivíduo e outro. Estou certo quanto a isso? Srila Prabhupada: antes de mais nada, temos que estabelecer nosso relacionamento com Deus. Relacionamento esse do qual nos esquecemos. Então poderemos compreender qual é o nosso relacionamento entre um indivíduo e outro. Se o ponto central está faltando, então praticamente não há relação. Você é americano e outrem é americano, e vocês dois sentem nacionalidade americana porque o centro são os Estados Unidos. Assim, a menos que compreendamos Deus, você não pode compreender quem eu sou, nem posso compreender quem tu és. Entrevistador: acho que nesta parte do mundo, no mundo ocidental, colocamos bastante ênfase na religião, no modo como ela faz com que uma pessoa lide com outra pessoa, a ética da religião. Srila Prabhupada: não estamos preocupados com a maneira de como é que um homem lida com outro homem. Entrevistador: isso não faz parte de seu movimento para a consciência de Krishna? Srila Prabhupada: não, isso não é importante, pois sabemos que assim que alguém souber como lidar com Deus, automaticamente esse alguém tratará muito bem os outros. Entrevistador: mas vamos tomar, por exemplo, a religião cristã. O senhor conhece os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos dão muito destaque aos relacionamentos entre um ser humano e outro. Não furtarás, não matarás. O senhor sabe esse tipo de coisa? Srila Prabhupada: mas afirmo que Jesus Cristo nunca disse e nunca quis dizer que não matarás, refere-se apenas a seres humanos. Onde está essa evidência? Jesus Cristo nunca disse que não matarás se referia apenas a seres humanos. Não matarás nenhum animal. Entrevistador: nenhuma vida? Srila Prabhupada: nenhuma vida, isso é religião. Entrevistador: isso nunca foi interpretado dessa maneira. Prabhupada: vocês interpretam de maneira diferente, mas ele disse não matarás, ele nunca disse não matarás entre seres humanos. Por que vocês interpretam isso dessa maneira? Prabhupada dera ao entrevistador da televisão a mesmíssima coisa que ele procurava, controvérsia. Mas por não ser uma controvérsia desejável, o entrevistador imediatamente desconversou. Então perguntou a Prabhupada como alguém poderia reconhecer através de seu comportamento um verdadeiro seguidor da consciência de Krishna. Ele seria um perfeito cavalheiro, disse Prabhupada. Isso é tudo. Portanto, proíbo meus discípulos de comerem carne. Entrevistador: comer carne? Srila Prabhupada: sim, e portanto proíbo a vida sexual ilícita. Portanto, proíbo a intoxicação, eles nem sequer fumam. Que falar de outras intoxicações? Quando o Prabhupada disse que quem quer que observasse essas 4 regras tornar-se-ia um cavalheiro perfeito, o entrevistador perguntou se havia lugar para mulheres na religião. Prabhupada respondeu que as mulheres e os homens tinham os mesmos direitos e seguiam os mesmos princípios. O entrevistador perguntou se Prabhupada estava animado ou desanimado. E Prabhupada disse que estava animado, pois muitos devotos estavam aderindo. O entrevistador duvidou de que muitos estivessem aderindo, visto que entre 200 milhões de americanos, somente 2 dúzias de devotos estavam presentes no estúdio da TV. Quando você vende diamantes, replicou Prabhupada, não é de se esperar que todos irão adquirir.
Com uma pergunta final, o entrevistador indagou se Prabhupada tinha quaisquer reclamações importantes contra a sociedade americana. Srila Prabhupada: não tem reclamações. Esses rapazes e moças são muito bons. Pelo contrário, sinto-me animado por esses rapazes e moças almejarem algo bom. Eles estão frustrados, assim agora eles estão vindo, já que tem a melhor coisa. O entrevistador pediu a Srila Prabhupada e seus seguidores para cantarem Hare Krishna, e dentro de meio minuto estavam fora do ar. As luzes quentes do estúdio apagaram-se e os engenheiros puseram-se a conversar entre si. O entrevistador despediu-se polidamente de Srila Prabhupada. Não tinha intenção de continuar sua conversa. Mas Srila Prabhupada continuou pregando. No ar ou fora do ar não fazia diferença para ele. Ele via o entrevistador não como uma mera personalidade de televisão, mas como alguém apto a receber a misericórdia de Krishna. Para a entrevista, os dois estiveram sentados muito próximos e agora Prabhupada inclinava-se em direção ao entrevistador e dizia: deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Caso você tenha alguma doença e queira se curar dela, qual a melhor maneira de fazer isso? Perguntando a um amigo ou indo a um médico e procurando saber como curar essa doença? Você iria ao amigo? O homem respondeu: sim. Prabhupada balançou sua cabeça. Você iria a um amigo? O homem insistiu em dizer sim. O entrevistador não estava concentrado, então Prabhupada pacientemente repetiu o seu exemplo. Tente compreender, disse ele. Se você tivesse alguma doença, então iria ao médico ou iria a um amigo. O homem não pôde pegar o fio da meada, de modo que Prabhupada respondeu: não, você não iria a um amigo, você iria ao médico. Alguém que conheça a resposta. Este é o mestre espiritual. Eles conversaram um pouco mais e finalmente Prabhupada e os devotos partiram. Era quase meia-noite e Prabhupada foi para o seu quarto. Logo ao chegar a Gainesville, Prabhupada concordara em iniciar 5 candidatos aptos e até pegara as suas contas de japa. Mas agora o dia passara, não houve nenhuma iniciação e Prabhupada ainda tinha 5 cordões de japa. Joseph e Sam, que fizeram todo o percurso desde Nova Orleans, e David Lieberman e sua esposa Adriane, e um rapaz de Gainesville chamado Gary, estavam todos em ansiedade. Eles ficaram acordados, conversando entre si, conjecturando se Prabhupada faria uma cerimônia de iniciação de manhã, antes de partir. Aurobindo falou-lhes que não haveria tempo para uma cerimônia de manhã, mas que perguntaria a Srila Prabhupada quando poderia devolver suas contas. Foi para o quarto de Prabhupada, deixando os devotos sentados e conversando acerca de Srila Prabhupada. Ao voltar, Aurobindo surpreendeu a todos anunciando: Prabhupada irá dar-lhes suas contas agora. Ele lhes dará a iniciação em seu quarto. Excitados, os devotos correram para o quarto de Srila Prabhupada. Prabhupada estava sentado em sua cama. Não usava camisa, somente seu dote, o qual puxara para cima até a altura de suas coxas e comprimira debaixo de si, como uma tanga ou uma gauncha. Seu corpo estava polido e reluzente. Os devotos sentaram-se no chão ao redor de sua cama, enquanto ele segurava suas contas em suas mãos e cantava. Prabhupada entregou a Gary suas contas. Então seu nome agora é Dharmadasa. Isso quer dizer aquele que é seguidor estrito de todos os princípios religiosos. Dharma então diz o seguinte: eu realmente estava muito nervoso, estava praticamente tremendo, pois estava com medo de fazer algo errado em frente de Srila Prabhupada. Estava tão nervoso que praticamente não podia sequer ouvir apropriadamente. Mas estava muito feliz de que Srila Prabhupada aceitara-me. Naturalmente sabia que agora não deveria nem pensar em algum dia deixar o movimento.
De qualquer forma, jamais quis sair, mas agora isso era oficial. Mesmo se tivesse ponderado isso antes, agora não deveria nem pensar nisso. Então havia Joseph de Nova Orleans. Qual o nome dele? Perguntou Prabhupada a Aravinda. Aravinda leu numa folha, Bhagavata Dasa. Prabhupada sorriu e disse, Bhagavata Dasa, muito bom. Existem duas coisas. Há o livro Bhagavata, Srimad Bhagavatam e Bhagavad Gita, e a pessoa Bhagavata, que segue perfeitamente esses ensinamentos. Ele é uma manifestação viva do livro Bhagavata. E você é Bhagavata Dasa. Isso quer dizer que você é servo do livro Bhagavata e da pessoa Bhagavata. Então, Bhagavata diz o seguinte, sempre desejei um nome que significasse que eu era servo do Guru. Assim que ouvir isso, fiquei muito feliz. Prabhupada fez a menção de entregar minhas contas, mas então puxou-as de volta e perguntou, e quais são os 4 princípios reguladores? Então falei-lhe e ele disse, muito bom. Então ia entregar as minhas contas novamente, mas outra vez puxou-as de volta, perguntou, quantas voltas você canta? Eu estava muito orgulhoso, pois vinha cantando 20 voltas por dia há cerca de 5 meses. Então sentei-me bem aprumado e disse, determina-se que se cante 16 voltas por dia, Srila Prabhupada, mas canto 20. Srila Prabhupada simplesmente fez pouco caso de mim e disse, está tudo bem. Era como se dissesse, não fique envaidecido. Então voltou-se para mim e disse, aqui estão suas contas. Ao entregar para Devi suas contas, Prabhupada disse, seu nome é Amarendra. Isso quer dizer o melhor dos imortais. Ele denominou Adriene como Gayatri Dasa e Sam de Suvrata. Quando Suvrata levantou-se, Prabhupada percebeu que ele não usava contas no pescoço, reteve as contas de cantar e disse, você não tem contas de pescoço? Onde estão suas contas de pescoço? Prabhupada voltou-se para Bhagavata Dasa. Você também não tem contas no pescoço? Bhagavata pensou que Prabhupada iria pegar de volta suas contas de cantar, assim escondeu-as de encontro a seu abdômen. Então Prabhupada voltou-se para os devotos mais antigos presentes ali no quarto, criticando. O que se passa com vocês? Disse ele severamente. Vocês são líderes e não conhecem essas coisas. Não sabem que se deve colocar contas de pescoço ao se dar a iniciação? Os devotos mais velhos ficaram aterrorizados com a ira de Prabhupada. Lamentamos, Prabhupada, disse alguém. Amanhã no Yagya de fogo eles terão contas de pescoço. Sim, disse Prabhupada, vocês não podem fazer o Yagya de fogo sem contas de pescoço. Eles devem ter contas de pescoço. Embora fosse meia-noite, Prabhupada indagou se os devotos tinham quaisquer perguntas. Bhagavata Dasa levantou sua mão. Como é que estamos numa plataforma transcendental, mas às vezes somos afetados pelos 3 modos da natureza? É exatamente como quando você está num barco, replicou Prabhupada. Se você estiver no barco, então não poderei dizer que você não está no barco, não é? Assim você está no barco transcendental. Portanto, está na plataforma transcendental. Não pode dizer que não está. Mas as ondas estão vindo, estão balançando o barco. Prabhupada gesticulou com suas mãos imitando um barco a balançar. Assim as ondas da natureza material estão vindo, continuou ele. Então balançando o barco, e estão balançando o barco. Mas quando você se torna um barqueiro perito, então mesmo na maior tempestade, pode permanecer firme e pilotar o barco que ele não virará. Bem, como alguém se torna um barqueiro perito? Perguntou Bhagavata. Você se torna perito, replicou Prabhupada, tornando-se entusiasta, sincero, confiante, determinado e paciente.
Ao ver o rosto do ansioso de Bhagavata, Prabhupada acrescentou: e você deve ser paciente, tudo virá no devido momento. Sentado informalmente na cama, usando seu dote encurtado, Prabhupada responder às perguntas de Bhagavata de maneira tal que satisfizesse plenamente a todos os devotos. Os devotos já estavam satisfeitos só de estar com Prabhupada, mas através das respostas às suas perguntas, não apenas este, mas todos os devotos podiam animar-se e satisfazer-se. Eles falariam aos outros devotos o que ele dissera, e todos receberiam de bom grado essas instruções de Srila Prabhupada. Amarenda também tinha uma pergunta. Amarenda era intenso e ardente. E assim era a sua pergunta. Antes de tornar-se devoto, fora líder de radicais no campus. Agora queria usar essa mesma energia para influenciar a propagação da consciência de Krishna. Srila Prabhupada perguntou a Amarendra: como podemos fazê-los aceitar essa consciência de Krishna? O que podemos dizer ao sairmos para pregar para essas pessoas? O que podemos dizer de modo a fazê-las aceitá-la? Sua voz era pesada e enérgica, convidando à ação. Simplesmente peça-lhes que, por favor, cantem Hare Krishna, respondeu Prabhupada. Se elas aceitam ou não, isso caberá a elas. Isso fica entre elas e Krishna, mas você faz sua parte, você cumpriu seu dever para com Krishna, simplesmente pedindo-lhes, por favor, cantem Hare Krishna. Como retiramos nossas mentes de Maya e trazemos-las a Krishna? Perguntou Radha Vallabha. Devemos arrastar a mente, disse Prabhupada, devemos arrastar a mente de volta à vibração sonora de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E depois repetiu, devemos arrastar a mente de volta à vibração sonora. Tudo bem, Prabhupada olhou ao redor, agora vocês estão satisfeitos? Os devotos responderam, sim, Srila Prabhupada, muito obrigado. Então todos saíram. Todos concordaram que fora o maior dia e noite de suas vidas, e jamais os esqueceriam. Enquanto Prabhupada, juntamente com alguns discípulos, transportava-se ao aeroporto de Jacksonville, num automóvel, os outros devotos seguiam em sua caminhoneta, trazendo a Vyasasana do templo para Prabhupada utilizar no aeroporto. Srila Prabhupada fechou os olhos e descansou enquanto viajava, e os devotos no assento traseiro de seu quarto comiam os restos de sua praçada. Hridayananda, foi ideia minha levar a Vyasasana de Prabhupada para o aeroporto. Eu estava pensando como poderá meu mestre espiritual sentar-se nos mesmos assentos onde os karmis se sentam. Isso simplesmente parecia impossível. Como Prabhupada poderia colocar seu corpo de lótus, como poderia sentar-se nos mesmos assentos que os karmis? Fiquei muito agitado com isso. Amarendra construíra a Vyasasana e ele costumava construir tudo como um tanque. A Vyasasana devia pesar várias centenas de quilos. Era necessário 4 ou 5 devotos para carregá-la. Então Prabhupada chegou primeiro e a Vyasasana não estava lá. Quando ele chegou ao portão de embarque e a Vyasasana ainda não estava lá, ficou ansioso, pois não queria que ele se sentasse num banco comum. Achei que isso seria uma grande ofensa de minha parte, então ao olhar através do longo corredor do aeroporto, vi 6 brahmacharis, a metade deles descalços, arrastando a Vyasasana de Prabhupada corredor abaixo. Era uma cena por demais absurda. Prabhupada ficou simplesmente postado ali, sem poder acreditar no que via, e cheio de desgosto, até que finalmente vários brahmacharis suados e gementes chegaram e soltaram a Vyasasana no chão, em frente a Prabhupada. Prabhupada simplesmente olhou-a com desdém, passou caminhando por ela e sentou-se num banco comum.
Enquanto a maioria dos devotos sentavam-se aos pés de Prabhupada, cantando as orações do Guru Vastaka ao mestre espiritual, Hridayananda estava pregando para as pessoas que de pé assistiam ao espetáculo. Ele tinha alguns livros de Srila Prabhupada e estavam tentando distribuí-los. Prabhupada dava mais atenção a essa pregação do que aos devotos sentados a seus pés. Tendo visitado meia dúzia de cidades em um período de pouco mais de um mês, Srila Prabhupada planejava visitar Londres logo em seguida. Claro que seu campo se tornara o mundo inteiro, e suas viagens eram um desempenho prático de sua convicção de que dever-se-ia dar a consciência de Krishna às pessoas de toda parte. Com as extensas viagens e ousada pregação de Prabhupada, a antiga ideia de que o Bhagavad Gita e Krishna era somente para os hindus tornara-se um anacronismo, um preconceito. Agora todas as barreiras de raça, religião, nação, sexo e classe tinham sido derrubadas. O ditado hindu de que um Swami não deve atravessar o oceano tornara-se uma superstição, talvez visando a proteger Swamis mais frágeis, porém certamente jamais restringiria a propagação da mensagem da verdade absoluta. O desejo expresso de Chaitanya Mahaprabhu era que em cada cidade e aldeia do mundo seu nome fosse ouvido, e nenhum preceito védico poderia proibir isso. Naturalmente, os textos védicos aconselhavam o devoto a viver num lugar recluso e evitar homens e mulheres mundanas, e aconselhavam o devoto a não perturbar a mente das pessoas ingênuas, nem pregar aos infiéis. Segundo um preceito védico, o devoto não deveria nem sequer ver o rosto de um descrente. No entanto, tais regras e regulações que visavam principalmente a proteção e purificação dos neófitos foram subjugadas por um acharya arrojado que agiu impelido pelo mais elevado princípio de compaixão. E em apoio a esse princípio superior, o Senhor Krishna prometera: meu devoto nunca perecerá. O pregador rendido, seguindo a ordem mais importante do Senhor Chaitanya, estava imune à contaminação, a despeito do contato regular com pessoas mundanas. Mesmo arriscando sua própria vida espiritual, o pregador aproximava-se de pessoas mundanas e, em troca, Krishna o protegia. Prabhupada era misericordioso com todos, em toda parte. Portanto, era o Jagat Guru, o mestre espiritual do mundo inteiro. Tornar-se Jagat Guru não significava se fazer passar como o melhor de todos os devotos ou o melhor guru do mundo. Jagat Guru significava que, como Narada Muni, o pregador da consciência de Krishna, ia a toda parte. Pregava em toda parte e tinha discípulos em toda parte. E Srila Prabhupada fez isso. Ao chegar a um aeroporto dos Estados Unidos, Srila Prabhupada mencionara que os yogis antigamente viajavam de 3 maneiras diferentes: de tapete voador, em pombos e através de mantras. Então, por que o senhor veio hoje pela American Airlines? Desafiara o repórter. Simplesmente para não destoar de vocês, dissera Srila Prabhupada sorrindo. Mas na realidade não era menos milagroso que Prabhupada tivesse vindo de jato ao invés de vir por intermédio de algum poder místico extraordinário. O milagre era que ele sempre estava viajando e que em todo lugar a que ia falava a mensagem da consciência de Krishna,
criava fé no infiel e transformava as pessoas de baixo padrão da Kali Yuga em Vaishnavas puros. Srila Prabhupada, além de suas viagens compassivas e desprovidas de motivações pessoais, também oferecia uma grande quantidade de literatura transcendental. Seus discípulos em 65 centros ao redor do mundo estavam aceitando penhoradamente seu papel de ajudá-lo, assegurando-lhes que eram capazes de pregar para as pessoas de suas áreas e que ele deveria sentir-se confiante para continuar abrindo novas fronteiras para a consciência de Krishna e apresentar um número progressivamente maior de literatura transcendental. Seus discípulos queriam especialmente que ele tivesse tempo para traduzir o Srimad Bhagavatam, pois ele dissera-lhe que era esse o seu desejo. Frequentemente ele dizia que se pudesse passar o tempo apenas traduzindo o Srimad Bhagavatam, pararia de viajar. No entanto, ele não podia parar de viajar por muito tempo. Mesmo que encontrasse suficiente paz e um lugar adequado para concentrar-se no Bhagavatam, o dever chamaria. Novamente teria que viajar para ver novas pessoas, para introduzir Sankirtana num novo lugar, para certificar-se de que o seu movimento fazia bom progresso. Portanto, Prabhupada desenvolvera a rotina de traduzir o Srimad Bhagavatam aonde quer que ele fosse, pelo menos durante algumas horas do dia. Tinha uma maleta com Bhagavatams em sânscrito e comentários, e uma valise com o ditafone. Onde quer que se encontrasse, acordava-se no meio da noite, sentava-se em sua escrivaninha com seu ditafone e com os volumes em sânscrito e bengali e começava de onde tinha parado, traduzindo os versos para o inglês e compondo seus significados Bhaktivedanta. Desse modo, suas viagens movimentadas e sua tradução puderam continuar simultaneamente. E assim terminamos esse capítulo, Este Remoto Canto do Mundo. Jai. Srila Prabhupada Ki Jai.